Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos, diga comigo, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Até aí, toma assento. Glória a Jesus. Após a cura do coxo, que nós falamos a semana passada, um grande alvoroço tomou conta de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que quase 5.000 pessoas se convertem ao Senhor. Foi um milagre poderoso, porque todos conheciam aquele coxo, porque ele já estavam convivendo com ele por 40 anos. 40 anos. Só está saindo do som desse lado aqui, viu, Jeff? Desse lado. Por isso eu estou vendo estranho. Por 40 anos, um coxo de nascença convivia com aquele povo, e eles viram este homem andar pelo poder de Deus. E isso trouxe um alvoroço, e as pessoas foram buscar respostas. Eles desejaram se aproximar deste poder, desejaram se aproximar desse Deus que estava fazendo maravilhas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, foi convocado para falar algumas palavras, porque ele viu que o povo ficou atônito, alvoroçado, e ali Deus usa Pedro de uma forma poderosa, quando ele vai falar sobre que a razão daquele homem ter sido curado foi porque Jesus, aleluia, agiu na vida daquele homem. E Pedro vai falar sobre as coisas que tinham acontecido a Cristo, que eles tinham matado a Jesus, que eles tinham entregue a Jesus, ou entregado a Jesus para ser morto pelas mãos de Pilatos, mas que Jesus era o príncipe da vida. Eu estava observando o relato de João, irmãos, depois de ressuscitar, Jesus ficou por 40 dias conversando com os discípulos. É glorioso, porque a gente acha que Jesus ressuscitou e aí depois o Monte das Oliveiras e ali subiu. Não, ele ficou 40 dias conversando, discipulando. E aí é interessante que aquilo que Jesus falou nos 40 dias, ninguém escreveu nada, né? É muito interessante isso. Ninguém escreveu nada, só disse que Jesus começou a discipular e falando, e não tem nada escrito, porque ele já estava em corpo glorificado. E ele passou por 40 dias ainda discipulando os apóstolos. E depois de 40 dias, aí foi o Monte das Oliveiras, ele foi assunto aos céus, e aí ele só vai aparecer de fato para Paulo depois. Então, a razão, Pedro vai colocar aqui qual foi a razão desse grande poder, e as pessoas aí estão agora querendo saber qual é o caminho. O que fazer para se aproximar desse Deus? Diga comigo, o que fazer para se aproximar desse Deus? E Pedro responde. Pedro disse, versículo 18:
17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E aí ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É interessante que você não verá em nenhum outro texto essas duas palavras. Dificilmente eu não encontrei em nenhum outro texto essas duas palavras juntas: arrependimento e conversão. Porque quando nós falamos em arrependimento, dá a entender que também a conversão está ali inclusa, envolvida ali em todo o processo. Mas Deus faz com que Pedro separe essas duas palavras, coloquem uma única frase para dizer: não, isso aqui é um processo, uma coisa não é outra. E eu queria falar um pouco sobre estas 3 palavras que nós encontramos nesse texto: arrependimento, conversão e refrigério. Diga comigo: arrependimento, conversão e refrigério. Então, a gente vai ver na Bíblia que os anjos eles fazem festa quando um pecador se arrepende. A gente vai ver na Bíblia que Deus não toma em conta os tempos da ignorância, mas Deus anuncia em Atos, lá 16, se não me engano, que a todos que se convertam, que se arrependam, porque Ele tem já escolhido a Cristo, que vai, através de Cristo, julgar a todas as pessoas. Em 2 Pedro 3,19, Pedro escreve: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, diga comigo, que todos venham a arrepender-se. Mas o que é o arrependimento? A palavra usada ali é metanoel, de onde vem metanoia, vem também da raiz metanoia, que o significado real é mudar de mente, mudar a mente. E o arrependimento aplicado nesse texto, essa palavra metanoel, traz a ideia de uma mudança de si mesmo, de coração e mente. Uma mudança que abandona as disposições anteriores e resulta em uma nova pessoa, um novo comportamento e um arrependimento sobre os comportamentos anteriores. Então, o arrependimento é algo que acontece em você. Diga comigo: o arrependimento é algo que acontece em mim. É quando nós mudamos a nossa mente, o nosso coração. Quando há esta mudança dentro de nós, no nosso sistema de valores. Quando nós reprovamos, práticas e pensamentos passados, porque agora eles foram confrontados com a verdade da palavra. Agora nós recebemos este poder e a nossa mente agora se alinha com a mente de Cristo. Nós agora estamos olhando as coisas como realmente elas são, chamando de pecado aquilo que é pecado, chamando de mal aquilo que é mal e chamando de bom aquilo que é bom aos olhos de Deus. Então o arrependimento é como um alinhamento da nossa mente à mente de Deus. É quando de fato nós começamos a enxergar as coisas como Deus enxerga, enxergar a conduta humana como Deus enxerga. E isto é o início de toda a caminhada do homem. É claro que antes do arrependimento vem a fé. A fé, ela produz essa aproximação de Deus. Essa aproximação que vai gerar e causar este arrependimento, essa mudança de mente.
Mas Pedro não para no arrependimento. Pedro diz que o arrependimento ele vai gerar a conversão. Ou seja, o arrependimento gera a conversão. E é aqui que a gente precisa se deter, entender, porque muitas pessoas na igreja, elas chegam à igreja, elas frequentam a igreja, mas não há uma mudança na vida dessas pessoas. O que aconteceu? Ou porque algumas pessoas começam a mudar e depois elas simplesmente param e começam a voltar à sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela se acostuma com aquilo, com o ambiente. Por quê? Então eu quero que você entenda que todos nós estávamos distantes de Deus. Isso aqui é uma questão de direcionamento e de movimento. Então o que é o arrependimento? Quando ele bate, quando ele acontece dentro de você, você percebe que você está indo na direção errada. Diga comigo, eu percebo que eu estou indo na direção errada. Você percebe que você está caminhando e que a direção que você está indo, você ainda está na direção. Você ainda está caminhando, você está na direção. Então quando você se arrepende, você para. E você percebe que você está indo na direção errada. A percepção, a verdade ilumina a sua mente. Você começa a se questionar e a dizer: meu Deus, tudo isso que eu estou fazendo está errado. Tudo isso que eu estou fazendo está me afastando de Deus. Eu estou desagradando a Deus. Essa minha forma de agir, essa minha forma de pensar, essa minha forma de fazer as coisas está desagradando a Deus. Meu Deus, e você começa a se entristecer por isso. Aquilo que para você antes era algo normal, aquilo que para você era algo que tanto faz, tanto fez, agora aquilo ali está produzindo uma tristeza dentro de você. E quem faz isso, quem traz essa tristeza, é o Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar, segundo aos Coríntios, capítulo 7, 9 e 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então Paulo vai dizer que há dois tipos de tristeza. O que, pastor? Existe uma tristeza que te faz bem. Então, às vezes, você está triste e eu tenho que ficar alegre porque você está triste. Como assim, pastor? Imagine que você errou. Você está no caminho errado. E eu sei que você está no caminho errado. E de repente eu te encontro todo triste, cabisbaixo. O que foi, rapaz? Rapaz, estou fazendo tudo errado na minha vida. Eu do lado de cá já estou alegre. Diz assim: Jesus pegou ele. Só que você não vai. Você, sim, meu amigo, o que foi? Diga aí. O que foi que aconteceu? Você está sabendo de tudo. Já da coisa toda. O que
foi que ocorreu? Não, é porque, rapaz, minha vida está toda errada. Eu disse, tá vendo? Jeová. Então o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo produz isso. Então entenda, eu estou falando, isso aqui é uma questão de movimento. Então você estava indo na direção errada. Diga comigo, direção errada. Quando você para, você se arrependeu. Você se arrependeu. Você olha assim, você toma um susto. E você diz, o que é que eu estou fazendo com minha vida? O que é que eu estou fazendo com... Meu Deus, que loucura. Eu estou me afastando do Senhor. Meu Deus, o que é isso? Eu estou fazendo tudo errado. E sabe, irmão, isso é arrependimento. Essa mudança de mente. E o arrependimento, ela vai produzir essa parada para refletir. Essa parada para entender, para olhar ao seu redor e você perceber, e agora você vai perceber, sua mente mudou, a sua forma de olhar é outra, a sua forma de julgar é outra, porque Deus entrou na sua vida. Deus lançou luz sobre a tua alma. Quem me entende aqui? Ele lançou luz sobre a tua alma. E agora você está enxergando diferente. E quando você percebe o caminho que você está indo, você se entristece. Você chora. Né? Só que se você para só aí, e muita gente fica triste, né? Mas não muda. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, né? Alcança misericórdia. Amém? Por que aquele que se arrepende e deixa? Porque o deixar aí é a conversão. Então todo arrependimento bíblico, gerado por Deus, ele vai empurrar você para a conversão. Quem está me entendendo aí? E o que é a conversão? O verbo usado por Pedro é epistrefo. E o que é epistrefo? O sentido real é voltar, retornar. Mas aplicado ao texto aqui, é mudar de direção. Então eu disse o quê? Nós estávamos indo na direção errada. O tempo passa e você vai se afastando de Deus. Você vai se afastando de Deus. Quando você se arrepende, você para. Você parou. E aí vem a conversão. E o que é a conversão? Você muda de direção. E você começa a caminhar em uma nova direção. Quem está me entendendo aqui? É mudar de direção. Aplicado a relacionamentos humanos, é submeter-se a uma mudança, tornar-se diferente em essência. É mudar a condição ou estado contrário. Então, quando há uma conversão na sua vida, o que é que vai acontecer? Eu já falei que você estava caminhando para lá. Você agora vai caminhar para cá. Então, quando é que eu sei que alguém se converteu? Eu só vou saber com o passar do tempo. Eu só vou saber se uma pessoa se converteu mesmo com o passar do tempo. Por quê? Como ele agora está caminhando na direção certa, cada vez que o tempo passar, mais perto de Deus ele vai ficar. Quem está me entendendo aqui? Então, quando você encontra alguém daqui a um ano que aceitou Jesus e se converteu, você vai perceber que ele vai estar melhor. Vai ter mais de Deus na vida dele. Quem me entende aqui, meu irmão? Vai ter mais de Deus na vida dele. Ele vai estar mudado, ele vai estar transformado. Por quê? Porque enquanto o arrependimento é algo que acontece em mim, a conversão é algo que acontece ao meu redor,
ele muda o ambiente que você está. Você agora está em um ambiente diferente, que você está agora trilhando um outro caminho. Você agora está trilhando diferente. As suas ações, aleluia, o arrependimento, ele não é visível. A conversão é. A conversão é a expressão do arrependimento. Aleluia. Eu não consigo ver uma pessoa quando ela se arrepende. Só vou visualizar o arrependimento quando esse arrependimento, ele produz a conversão, a mudança, porque aí vai mudar os atos, vai mudar a palavra, vai mudar a forma de agir, vai mudar tudo, aleluia. E Deus vai mudando, porque essa pessoa, ela está se aproximando de Deus. Ela está se aproximando de Deus. Meu Deus. Então eu quero que você entenda aqui algo. Porque o que é que acontece às vezes nesse processo? São pessoas que elas rejeitam a mudança. Elas são convencidas do erro. Elas são convencidas do pecado. Elas são convencidas do erro. Mas elas não mudam. Elas continuam. Elas não se convertem. E o que é isso? Quando isso se resulta acontece várias vezes, a gente chama isso de mente cauterizada. E o que é uma mente cauterizada? É alguém que não se entristece mais pelo erro que comete. É alguém que perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo. É alguém que mente e acha que mentir não tem nada. É alguém que fornica e acha que fornicar não tem nada a ver. É alguém que adultera e acha que não tem, não, bobagem. É alguém que engana o outro. Quem está me entendendo aqui? E ele começa a dizer, não, mas Deus sabe. Ele se acostumou com o pecado. Ele já não sente a tristeza, segundo Deus, que leva ao arrependimento. Quando isso acontece, essa pessoa, ela não está convertida mais. Ela perdeu isso. Entenda. E aí quando você confronta essas pessoas que não se arrependem, elas continuam sem se arrepender. E elas justificam as suas ações dizendo que não tem força. Mas Deus sabe, Deus conhece a minha vida. Eu não tenho forças, eu tento, mas eu não tenho forças. Mas Deus sabe que eu amo Ele, que eu amo. Mas isso é uma grande falácia. Por quê? Porque Paulo vai dizer que quando ele estava fraco, aí ele era forte. Por que isso? Porque quando você, no caminho da conversão, você erra, porque você não vai deixar de errar. O que é que vai acontecer? O Espírito de Deus vem sobre a sua vida. Ele produz a tristeza, mas não só isso. Ele te dá poder para resistir. Paulo diz que tinha um demônio que foi enviado para perturbar ele, dia e noite. Mas Paulo não disse que ele caiu no pecado. Ele resistiu. Porque quando ele foi orar a Deus, Deus disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então quando o que acontece quando alguém está na direção de Deus? E quando ele peca, o que acontece é que essa pessoa, ela já está cheia de Deus.
Ah, você não está me entendendo. Ela já está cheia de Deus. Ah, pastor, mas ela erra. Claro, ela está em aperfeiçoamento. Ela está em aperfeiçoamento da vida. Deus está aperfeiçoando ela. E quando ela erra, ela vai até Deus. Não para justificar-se, mas para expor a Deus a sua fraqueza, a sua incapacidade em relação àquela tentação. Ela não vai lá se justificar, dizer, Deus, tu sabe que eu te amo, mas aqui não dá para mim, que eu não sei o que ela. Não, ela vai dizer, Deus tem misericórdia de mim. Esse negócio aqui, eu não consigo, mas se o Senhor me der, se o Senhor me capacitar, eu vou vencer isso. Ah, quem está me entendendo aqui? Hoje eu estava orando e o Espírito Santo estava me trazendo essa palavra. E me lembrando de 2 cultos que eu participei. Mas um dos cultos foi mais... Os 2 foram característicos, assim, foi bem... E nesses 2 cultos eu apanhei igual a mala véia. Sabe aquele culto que o pregador vem na sua intenção? Que você senta e você apanha do início ao fim da pregação. Eu novo convertido, mas apanhei, varão. Apanhei. Parecia que o cara só tinha eu na igreja. Eu disse, rapaz, não é possível que esse cidadão tá... E apanhei igual a mala véia. Apanhei, irmão. Você não tem noção, não. Cheguei em casa acabado. Meu eu já chegou na UTI. Cheguei já com, sabe, na UTI. Ajudado por ventilador mecânico, tudo. Cheguei mal. Aí eu me ajoelhei. Eu não fui justificar a Deus. Mas eu fui dizer, Deus, eu não consigo se o Senhor não vier aqui. Eu preciso, porque eu sou muito... Eu não sou páreo para essa tentação. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor arranque esse desejo de mim. 2 vezes isso aconteceu comigo. Assim, de apanhar, parece 2 vezes. Em 2 cultos. E eu não fui para Deus me justificar. Dizer, não, mas não. E o problema de muitos é esse. Quando ele confronta, ele justifica. E por que ele justifica? Porque ele está cheio de si. Ele não está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus não se justifica. Quem está me entendendo aqui? Quem está cheio de Deus, ele simplesmente reconhece. Ele reconhece o erro. Ele reconhece a incapacidade e ele pede a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quando isso acontece, Deus vai revestir essa pessoa de uma capacidade sobrenatural. Deus vai mudar ele. Há uma grande diferença entre conversão, a conversão de Deus e a conversão humana. O que é a conversão humana? Quando a religião te impõe algo. Pastor chega assim e diz assim, olha, não pode mentir, viu? Se mentir, disciplina. Se pecar, disciplina. E aquela igreja que o pessoal fica monitorando a sua vida. Vacilou, pau. Aí a pessoa, ela se conforma àquilo por pressão. Mas dentro dela continua o desejo de fazer aquilo. Quem está me entendendo aqui? É como alguém que gosta... Não, eu gosto de carne. É bom, carne é um bom exemplo. Gosta de carne. E aí chega alguém e diz assim, você não pode comer carne. Coma peixe, coma ovo. Mas carne não. Se comer, vai sair da minha presença.
Tem pessoas que acham que servir a Deus é isso. É ficar aqui, ó. Pô, mas que picanha. Meu Deus. Ai, mas eu não posso não, porque... Não, isso não é conversão. Pastor, não é? Não. O que é a conversão? A conversão, Deus tira o desejo de você. O inimigo pode esfregar carne na sua cara, você não está nem aí. Pode vir o prato que for, o melhor prato. Você olha assim e você despreza. Isso é a conversão. Então, porque a transformação ela vem de dentro para fora. Então você não precisa ter uma rede de espias dentro da igreja, olhando se você está pecando ou não, se você... Não, você não precisa disso. Você precisa orar para que Deus transforme a vida daquela pessoa. Você precisa contribuir com o ensino da palavra, com a intercessão, para que Deus transforme aquela pessoa. É claro que quando você chega a alguns níveis de responsabilidade na igreja, é exigido uma postura madura de santidade. Mas cabe ao líder enxergar isso nas pessoas, se ele realmente chegou nessa postura. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas eu estou falando aqui da conversão. Eu estou falando da transformação de Deus na vida do homem. Então você não pode se acostumar com o pecado. Porque você tem que entender que o pecado desagrada a Deus. Você tem que entender que Deus abomina o pecado. E que todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui? A gente entristece. Mas como nós amamos a Deus. Amém, irmãos? Se você ama a Deus, você quer agradá-lo. Você quer que Ele fique feliz com você. E aí você não erra por isso. Você se esforça. Mas como é esse esforço combinado a esse poder? O esforço é a vontade de mudar. E Deus te dá o poder para mudar. Deus não te dá a vontade. A vontade tem que vir de você. Eu quero mudar. Porque se Deus te der a vontade, Ele tira o livre-arbítrio, né? O poder da escolha. Então Deus não tira a vontade. Deus te dá o poder para você mudar. No dia que você olha e diz assim, eu não quero mais isso, eu quero agradar a Deus. Eu não quero mais essa vida. Não, eu estou fora disso aí. Eu fui salvo por Ele. Ele morreu por mim na cruz. Aleluia, eu quero agora adorar a Ele. Eu quero ter uma vida para Ele. E quando isso acontece, aí o Espírito Santo olha e diz assim, Ele me quer de verdade. Ele quer se aproximar de mim de verdade. E ele está ali caindo e levantando, e vai, e tropeça, e vai, e ele se levanta, mas eu quero Deus. E aí Deus dá poder para que ele caia muito menos agora. Quem está me entendendo aqui? É isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós a vontade. Deus espera de nós o desejo da mudança. Deus espera que nós demos sinais a Ele de que nós queremos agradá-lo, de que nós queremos fugir do pecado. Quem me entende aqui, meu irmão? Como José, que simplesmente fugiu do pecado. José não fez como Sansão, que ficou ali se achando super-homem, sendo tentado, brincando com a unção. Quando José percebeu a ameaça, ele fugiu. Porque ele queria agradar a Deus. Ele fez o que estava ao seu alcance. Quem me entende aqui, meu irmão? Ele fez aquilo que dependia dele. Ele fugiu. Então, uma pessoa que permite o pecado morar em sua vida, me dê mais um pouquinho de retorno. Como um passarinho que faz ninho, ela não consegue se livrar do pecado porque ela está cheia de si e não de Deus. Ela está cheia de si. Ela serve a ela mesma, na verdade.
E ela usa a falácia de que está servindo a Deus. Ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a ela mesma. Quando alguém chega na igreja e começa a caminhar, e chega uma hora que Deus confronta no erro, se essa pessoa permanece no erro, ela não deixou Deus enchê-la. Ela não deixou Deus tomar o lugar. Quem está me entendendo aqui? E ela disse não, ela começa a querer negociar com Deus. Só que com Deus não há negócio. Com Deus só existe rendição. Deus, Ele quer que nós nos rendemos a Ele. Que Deus nos rendamos a Ele. Que Deus, Ele quer que nós simplesmente, a gente tem que arriar, né? Deixar as armas, baixar a guarda, para que Deus entre e nos transforme para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele está falando sobre arrependimento e conversão como dois lados de uma mesma moeda. Já viu uma moeda? Você pega a moeda, não tem como você separar um lado do outro. Ah, mas tem cara e coroa, mas é a mesma moeda. Assim é o arrependimento e a conversão. Quando o arrependimento bate, quando há um arrependimento real e verdadeiro, a conversão, ela é automática. Ela vai ser gerada. Ela é uma consequência natural. Então, existem pessoas na igreja que infelizmente se acostumaram com o pecado. Se acostumaram com o erro. E na mente dela há uma constante negociação com Deus. Uma constante justificativa com Deus. As orações dele são justificativas. Ah, porque fulano fez, porque ciclano, porque isso, porque não aconteceu aquilo, porque isso, porque... E Deus não quer justificativa. Deus quer rendição, meu irmão. Deus quer que você se renda a Ele. Que você reconheça que você errou. Que você reconheça que você está na direção errada. E que você volte. Que você epistrefo, que você retorne. Que você mude de direção. Aleluia, venha agora na direção de Deus, para agradar a Deus, e a glória de Deus vai resplandecer sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então, quando você se converte, há uma mudança ao longo do tempo. O tempo passa e você melhora. O tempo passa, você é transformado. O tempo passa e Deus está mais dentro de você. O tempo passa e mais semelhanças de Deus nós vamos encontrar em você. E isso é um sinal de uma conversão verdadeira. Amém, irmãos? Mas quando isso não acontece, o que aconteceu então? Aconteceu uma cauterização. A pessoa se acostumou com o pecado. Ela permitiu o pecado, algum erro dela, morar. Ela não permitiu que aquilo fosse removido da vida dela. E aí, irmãos, na minha concepção, na minha opinião, só há uma maneira de alguém com a mente cauterizada se converter. Quando Deus resolve sacudir o mundo dela. E quando isso acontece, isso é sinal de que Deus ama muito aquela pessoa. Quem está me entendendo aqui? Porque o pior é quando Deus deixa. O pior é quando Deus entrega a pessoa os seus próprios pecados. E a pessoa está ali iludida, enganada por ela mesma, cheia de justificativas pelas suas ações pecaminosas. E Deus deixou. Quem sabe? E Deus deixou. A ponto de Paulo chegar e dizer assim: olha, esse cidadão aí que está cometendo esses pecados aí miseráveis, eu estou aqui parafraseando, entrega ele, joga ele no mundo, entrega ele nas mãos do diabo, para se salvar. Ou seja, Paulo está prevendo que o choque espiritual,
O choque da realidade sem Deus produzirá um arrependimento verdadeiro naquela pessoa. Quem está me entendendo aqui? Então existem pessoas que elas precisam tomar o mundo dela tem que ser abalado. E aí, a Bíblia diz que nem do deserto, nem do Oriente, nem do Ocidente vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, que a um abate e ao outro exalta. Cada pessoa tem sua história. Quando você vê alguém passando aí por poucas e boas, ou alguém exaltado, não cabe a você julgar nem por um nem outro. Quem está me entendendo aqui? Porque Deus conhece a história. Tudo tem uma história por trás, irmão. Toda dor. Quem está me entendendo aqui? Tudo tem uma história, um porquê. Até mesmo pessoas que não fizeram nada, como o cego de nascença, que chegaram e disseram assim: quem foi que pecou? O pai ou a mãe? Jesus disse: nem o pai nem a mãe. Mas o propósito é que a glória de Deus venha sobre a vida dele. Quem me entende aqui, meu irmão? Mas tudo tem um porquê. E cabe a nós entendermos isso. E buscarmos em Deus, aleluia, forças e poder e graça para nos aproximarmos mais dele. Mas aí o texto não para aí. Pedro vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. E para que venham assim, diga comigo, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que é que eu entendo quando eu olho aqui? A palavra refrigério aqui é anápsusis. E é interessante o significado dela. O significado dela é encorajamento, é restauração da vitalidade. Imagine você que vem andando na rua, um sol, um calor miserável, aquela coisa sufocante. Você não está ali, sem conseguir respirar direito, e aí você entra num banco, num shopping. Parece que as forças, lhe são devolvidas. A palavra fala sobre isso. Como alguém que é rejuvenescido na hora. A força lhe é devolvida. Então o que é que você está entendendo agora, se você juntar essas três coisas? Você entende que quanto mais afastado você está de Deus, mais atribulado você fica. O calor do pecado. O pecado torna tudo quente, insufocante. Você fica sufocado, agoniado, atribulado, insensível. Qualquer coisa você estoura de qualquer forma. Você fica, a sua alma fica atribulada. Isso aqui é muito forte. Aí Pedro disse assim: oi, meu irmão, eu tenho uma notícia para vocês. Quem já entendeu aqui? Eu tenho uma notícia para você que está com a vida atribulada. Eu tenho uma notícia para você que está com a vida pesada, carregada, cansada, porque o calor produz cansaço, sim ou não? Quem joga futebol sabe disso, que tem nos tempos tem que ter uma parada técnica. Porque senão os caras não aguentam os 45 minutos. Tem que parar, tem que tomar água. Mas Pedro está dizendo que Deus tem um ar-condicionado para a alma do homem. Que coisa linda. Pedro está dizendo: não, você não vai parar de andar. O primeiro carro que Deus me deu foi um Uno Mille, básico, tinha nada. Naquela época nem acendedor de cigarro tinha no carro. Mas foi meu primeiro carro. Eu comprei, tinha 20 e poucos anos, 22 anos eu acho. E eu uma alegria com aquele carro, subindo e descendo. Mas meu amigo, quando chegava janeiro,
Dezembro, janeiro e fevereiro, que luta. Eu passava tudo se pegando esse trânsito de Salvador. Eu morava na Cidade Baixa, engarrafamento, e eu tinha que andar com uma toalha enxugando o tempo todo, e eu passava, aí passava o pessoal no ar-condicionado, todo mundo tranquilo, falando, e eu olhava assim, meu Deus do céu, eu estava andando, o carro me levava no mesmo momento que eu, mas eu chegava lá acabado, eles chegavam tranquilos. Aí Deus me deu a graça, eu comprei um outro Uno, completo, acondicionado. Aí eu disse, agora é minha vez. Aí eu passava, estava do mesmo Uno, mas era um Uno agora com refrigério. Às vezes Deus não vai te trocar do lugar, Deus não vai te tirar do lugar da luta, da aflição, mas Deus vai trazer um As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como é que ele aguenta, como é que ele suporta? Se eu fosse eu, já tinha partido a 1000, eu já tinha entregado os pontos, eu já tinha desistido, eu já tinha ido embora, eu já tinha desistido desse emprego, dessa empresa. Mas ele não entende, ele não percebe, ele não vê que Deus colocou sobre a tua vida um refrigério. Você está no Uno com ar-condicionado. Quem está me entendendo aqui? Então é a isso que Deus está trazendo aqui. Cada vez que você se aproxima de Deus, quando você se converte, você começa a andar na direção dele. Você começa a os anos passam e você vai, é como a luz da aurora, é como a vereda do justo, aleluia, é como a luz da aurora que vai nascendo até ser dia perfeito. E chega uma hora que você vai se aproximando, e cada vez que você se aproxima, mais refrigério Deus traz sobre a tua vida. Quem está me entendendo aqui? Mais refrigério Deus traz sobre a tua vida, e nós nos tornamos, meu irmão, aleluia, homens e mulheres totalmente espirituais, transformados pelo Senhor, a ponto de você abrir a boca como Paulo e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo assim, bote o que for aí, meu irmão, eu tenho um refrigério para qualquer situação. Eu consigo estar em qualquer ambiente. Eu consigo estar em qualquer situação, porque eu tenho um Deus que traz refrigério sobre a minha vida. Eu estou perto dele, eu estou próximo dele. Vem para me atribular, mas Deus vai mandar um ar-condicionado daqueles potentes. Vai nevar no lugar, ninguém vai entender nada. Como é que você suporta isso? É muita perseguição, é muita coisa, é muita inveja, é muita aflição. Não se preocupe, eu estou sobre o refrigério de Deus. Aleluia, há um refrigério de Deus sobre a minha vida. E Deus quer fazer isso em nós. Deus quer trazer esse refrigério, como esse ar-condicionado está batendo no seu rosto agora, essa sensação que você está aí, pelo menos a maioria, está sentindo essa coisa, que bom, que lugar bom. Mas para aqueles às vezes que não estão percebendo, imagine se as pessoas passassem aí e não soubessem que existisse ar-condicionado, e estavam se questionando, como é que essa pessoa consegue ficar nesse lugar quente, atribulado? Eles não entendem a sua vida, porque Deus está te dando uma capacidade sobrenatural para resistir, aleluia, para permanecer, porque o crente ele não foge, ele resiste, ele permanece, aleluia, no caminho, aleluia, na direção que Deus deu a ele. E ele quer te fortalecer nesta manhã. A palavra anápsis, refrigério, fala de encorajamento, de rejuvenescimento. É muito forte isso, né? Você já viu que quando o cidadão se converte, parece que ele fica mais jovem? Há um brilho, né?
É o efeito da conversão. É um rejuvenescimento. Olha, pergunte ao seu irmão: você fez plástica? Mas é um efeito. Há um brilho que vem sobre a sua vida. É o efeito da conversão. É um rejuvenescimento. Há um refrigério sobre a sua vida. Quem me entende aqui? Vocês já viram que as pessoas que moram perto de praia, né, tendem a envelhecer, né, mais rápido, né, por conta do sol que ficam ali, tá, a pele vai envelhecendo mais rápido, por conta do calor, da luz solar. Agora, Deus está dizendo que quando o arrependimento opera em você, você vai rejuvenescer. Quem está me entendendo aqui? Porque você vai estar debaixo da sombra do Altíssimo, do refrigério. Quem está me entendendo aqui? Salmo 1, sim, quem está entendendo aqui? Aleluia, é o refrigério que Ele nos dá. Aleluia, vou ler aqui Salmo 23, né? Aleluia, só para a gente encerrar. Que maravilha, né? Só para a gente encerrar. Aleluia, para que você entenda o que é que Deus quer operar na tua vida. Aleluia, meu irmão, aleluia, não é negócio nenhum viver vida de pecado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Fique de pé. Refrigera a minha alma. Essa palavra é para você que está atribulado. Chegou aqui hoje agoniado. Ainda tem um crente atribulado e um crente atribuloso. Pastor, qual é a diferença? Que o atribulado, ele atribula, ele está atribulado. O atribuloso ainda atribula os outros. Atribulado e atribuloso. Que ele, além de estar atribulado, ele ainda atribula os outros. Agoniado. E Deus está chamando você. Deus está dizendo assim: mude de direção. Está na hora de você caminhar na minha direção. Na direção do meu propósito. Da minha vontade. E eu vou trazer sobre a tua vida tempos de refrigério. Não é tempo, são tempos de refrigério. Pela presença do Senhor. Diga comigo: quem traz o refrigério é a presença de Deus na minha vida. E essa presença, ela vem, ela é aumentada quando nós nos convertemos. Cada dia que passa, mais refrigério você vai ter de Deus. Você já viu? Uma pessoa que anda naquele carro do presidente dos Estados Unidos. Aquele carro ali, ele passa por qualquer coisa, passa por cima de qualquer coisa ali. Não houve zoada nenhuma fora, nada. Cheiro, fumaça, não entra nada. É assim que Deus faz com o crente. Ele cerca o crente. Ele envolve você. E as pessoas não entendem. Como é que você está resistindo? Como você conseguiu vencer? Elas não entendem, simplesmente não entendem. Porque elas não conhecem o refrigério de Deus. Aquele que te rejuvenesce. Aquele que te encoraja. Aquele que restaura a tua vitalidade.